Boa noite, bem-vindos a mais um Momento Antagonista com Cláudio Dantas, hoje 11 de junho, terça-feira. E olha, estamos efetivamente agora no terceiro turno, né? Como bem lembrou o Diogo Mainardi mais cedo no podcast dele, aqui é o tapetão, tá? Só que em vez de cartolas temos os togados, né? E é muito interessante ver aí ministros já se manifestando sobre decisões que serão tomadas daqui a 2 semanas, em virtude justamente do HC do Lula, né? Já falando em aproveitamento de provas ilícitas, fazendo um contorcionismo retórico maravilhoso, né? Eu já vou falar disso, até porque tem exemplos passados muito interessantes que só mostram essas contradições desses ministros que estão agora defendendo o uso dessas provas. Eu estou vendo aí a histeria coletiva, histeria encampada por grande parte da imprensa, por parte do Congresso, juristas, advogados e tal, mas quando você vai ver, você peneira assim, você coloca em perspectiva e você vê que são as mesmas pessoas de sempre, né? As mesmas pessoas que sempre se manifestaram contra a Lava Jato, a favor dos bandidos, a favor da Orcrim, a favor do Lula, a favor dessa gente toda, são os mesmos que estão se manifestando agora, então não mudou nada. Isso prova o seguinte, que a análise, essas análises estão sendo distribuídas aí, ministros estão dizendo o quê? Bom, os ministros estão dizendo o quê? São os mesmos ministros de sempre, né? Aqueles que sabem que não podem antecipar voto estão calados. Aqueles que são mais equilibrados estão dizendo que, olha, não é bem assim. Você tem matérias que estão sendo feitas com base, né, que é no fruto, né, no produto, melhor dizendo, de um crime, que é a violação do sigilo telemático e telefônico de autoridades. É um crime gravíssimo, absolutamente gravíssimo, e que precisa ser apurado, como está fazendo aí a Polícia Federal, né? Então, assim, espero que essas investigações avancem para que a gente consiga identificar os responsáveis, embora eu creia que seja difícil, porque esse tipo de conduta aí, de atividade de hacker e tal, quem sabe fazer, faz com profissionalismo e não deixa rastro, né? Então, vamos torcer aí para a Polícia Federal poder esclarecer esse episódio que é importante que se diga, é um crime, é um episódio criminoso, tá certo? Então, mais uma vez, o pessoal não consegue ganhar no tempo regulamentar, dentro das regras, né? Na prorrogação, nos pênaltis, e vai para a cartolagem, vai para o tapetão e comete novos crimes. Então, assim, a Polícia Federal tem certeza de que é uma ação orquestrada, não foi aí um hacker solitário que fez isso, até porque hacker, no sentido mais estrito senso, é o pessoal que faz o ativismo, né, o hacker como ativismo, eles admitem, eles assumem a autoria justamente para poder posar aí bem na foto, ficar bem na foto e posar dentro do seu nível ali, da sua comunidade, né, dos outros, entre os demais hackers, eles competem com isso, né? Então, o que temos aí não, é alguém que agiu, ou um conjunto de pessoas que atuaram, profissionais que atuaram de forma orquestrada com um objetivo político, um objetivo jurídico e um objetivo político. O objetivo jurídico é tentar cancelar, anular, criar uma nulidade na Lava Jato, primeiramente aí no caso do triplex, para soltar o Lula, né, para livrar o Lula, ou criar turbulência política para desestabilizar o governo, criar um ambiente político de dúvida, né? Mais uma vez o pessoal criando aquele ambiente de dúvida, tentando questionar a imparcialidade do juiz, né? O trabalho dos procuradores, enfim, isso a gente já viu acontecer N vezes, desde o início da operação. Tentativas de várias tentativas para tentar para envolver autoridades, para colocar em questionamento essas autoridades, desde aquela história do grampo que foi encontrado na cela do Youssef, um grampo que já estava lá antes, e que, enfim, que tentaram usar isso para tentar criar uma nulidade. Não adiantou em nada, né? Nada disso prosperou, porque no final das contas o trabalho aí que foi feito foi um trabalho realmente conduzido com muito profissionalismo, muita precisão. Eu li, né, tirando esse fato aí da histeria coletiva das mesmas pessoas de sempre, eu li as matérias aí do Intercept, li os diálogos e não encontrei efetivamente nada que indique essa tal imparcialidade, que indique uma violação ética da parte
do juiz Sérgio Moro, pelo menos no que foi divulgado até agora. Até mesmo ali quando fala, orientou a trocar a operação, não tem nada disso, gente. Condução de um processo como esse, ainda mais a Operação Lava Jato, que foi feita em fases, você está na primeira fase ali, na segunda fase, você sabe que aquilo vai abrindo uma série de frentes diferentes. E o juiz é quem autoriza, né? É quem autoriza a operação, é quem valida ali as provas. Então ele tem a dimensão, o big picture do negócio. Então se ele está vendo que o Ministério Público está querendo atropelar, colocar uma fase na frente de outra, e isso está prejudicando essa fase aqui, porque você tem gente que de repente precisa ser presa, né? Olha, vocês descobriram aqui esse esquema, essa gente precisa ser presa antes que destrua provas, né? Então, isso é óbvio. Ele vai dizer, olha, não, é melhor assim, assim, assado, né? Eu acho engraçado, tem um outro, eu até anotei aqui, ele fala assim, dá um toque sobre a conduta de uma procuradora nas audiências, ele é super educado, né, o Moro, e ele está falando simplesmente o seguinte, olha, ela está atrapalhando o andamento da audiência, ou treina ou arruma outra, né? Então, gente, olha, conversas entre procuradores e juízes é absolutamente normal, assim como é também entre procuradores e advogados, né? Entre juízes e advogados, fora dos autos, inclusive. Aliás, todas as negociações de delação premiada, elas são precedidas por conversas informais entre os advogados e os procuradores. Ou então agora vão fazer o quê? Vão cancelar também as delações premiadas? Todas as colaborações? Cancela tudo então, né? Cancela tudo então. O uso de aplicativos para conversar com as partes e tal foi uma coisa instituída pelo Judiciário de São Paulo lá atrás, anos atrás, eu me lembro perfeitamente, que é para dar agilidade, assim como o processo eletrônico e dar agilidade né? Antigamente você tinha que retirar o processo físico, aí faz um negócio, demorava tanto, agora não, agora o processo eletrônico. Os advogados reclamaram disso desde o início também, porque não estavam acostumados com isso, né? Então tem uma série de acusações que foram feitas, de ilações, de manipulações, né? Contorcionismo retórico, para tentar criar um escândalo onde não há. O escândalo está no crime, no crime. Aliás, é interessante ver, né, quando vaza, por exemplo, um relatório da Receita Federal sobre o patrimônio do Gilmar, o Gilmar, né, vai a público e diz que aquilo é um absurdo, tem que apurar. Aí vai todo mundo dizendo que a Receita está fazendo besteira, aí querem aprovar uma emenda para calar a Receita, para acabar com o poder de investigação da Receita, aí fazem o diabo, né? Mas ninguém fala do conteúdo. Agora não, agora só se fala do conteúdo e não se fala do crime. É muito interessante. Aliás, é o seguinte, o Mário Sabino lembrou mais cedo no podcast dele, a Operação Castelo de Areia, ela foi anulada pelo STF porque foi baseada numa delação anônima, né? Numa prova anônima ali que foi colocada nos autos. Na verdade não era isso, era uma delação, ainda não existia o Instituto de Delação Premiada como ele é hoje, e a polícia resolveu, foi uma cagada da polícia na época, porque pegou a delação do doleiro, até expliquei isso um tempo atrás, quando eu descobri o original da delação e eu publiquei aqui no site, de um dos doleiros que voltou a ser preso na época, lá naquela operação Câmbio e Desligo. Mas eu estou falando lá de trás, na Castelo de Areia, que eles fizeram uma espécie de colaboração ali com o delator, mas não queriam que ele fosse exposto no processo com medo de vazamento, botaram ele anexado ali como se fosse uma fonte anônima. E aí resolveram pegar esse detalhe ali, embora houvesse, né, o anexo com a delação dele, mas como estava no inquérito como se fosse uma fonte anônima, resolveram cancelar uma operação inteira, operação que antecipou em mais de 5 anos a Lava Jato, né? Vários desses esquemas da Lava Jato poderia ter antecipado. Trouxe à tona diversos elementos que depois foram confirmados pela Lava Jato. Então, assim, anulou lá atrás, o esquema, o Orcrim continua trabalhando. Mas tem coisas muito interessantes. Eu resgatei aqui, porque eu me lembrei, que lá naquele pacote das 10 medidas, né, inseriram uma coisa que foi muito defendida até pelo Moro, que era o uso
Vou pegar aqui, ó. Era o uso de provas ilícitas obtidas de boa-fé. Isso estava no pacote das 10 medidas. Veja, eu estou falando aqui dentro de um processo judicial, tá? E aí dentro do processo você está investigando o negócio, surge uma prova que não foi obtida de forma lícita, foi ali, vamos dizer assim, encontrada, né? De repente você tinha que fazer a busca e apreensão de um negócio específico e encontrou outro, que não estava previsto naquele mandato. Então assim, você obteve uma prova que em tese, juridicamente, ela é ilícita, mas ela teve um encontro fortuito ali, né, de provas, então ela foi carreada aí por boa fé dentro do processo. O Moro tentou legalizar isso no pacote das 10 medidas, junto com o apoio da Lava Jato. E o Gilmar Mendes desceu o cacete, inclusive botou falando até de, então a partir de agora, né, vamos pegar, obter prova sob tortura, né? Você vai torturar o cara para obter as provas e tal, então nós vamos estar legalizando todo tipo de absurdo, de abuso e tal. Ele veio falar do tal do abuso, da história do abuso de autoridade, que voltou agora à tona, né? Aliás, está sempre voltando, e meteu o cacete. E agora não, agora está aí declarando que, olha, não, a gente pode usar a prova obtida ilegalmente, né, para absolver o réu. Então assim, é fantástico, né? Porque no final das contas a gente percebe que é uma grande hipocrisia, é uma indignação seletiva e é um grande teatro, né? A gente e é um teatro criminoso, porque é isso. Agora você está violando o sigilo privado ali, o sigilo telemático telefônico, que é protegido constitucionalmente, para poder fazer acusações. E acusações que até agora são absolutamente infundadas, né? Então, realmente, é uma piada. E é muito grave que, em função disso, já estejam lá no Congresso, quer chamar o Moro já se antecipou, vai falar no Senado, ele está tranquilo, né? A Polícia Federal está investigando, inclusive a violação, né? A quebra do sigilo, essa atividade aí desses hackers, enfim, né? Como eu disse, acha que é uma ação orquestrada, né? A Polícia Federal está suspeita que é uma ação orquestrada. E é possível, é bem possível que seja, porque a gente não percebe outro tipo de conduta, né? É sempre uma tentativa, né, de criar algum tipo de nulidade para essas investigações. Isso é desde o início, são sempre ações orquestradas. Então, é claro, se você tem procuradores, o próprio ex-juiz, hoje ministro, desembargador, até publiquei, desembargador do Rio, Abel Gomes também foi alvo de hacker, tem jornalistas, enfim, uma opção de gente aí sendo alvo de hacker. É claro que não é uma coisa, né, não é uma coincidência, tá certo? E é interessante que isso está acontecendo, e aí você já tem uma reação imediata, assim, todo mundo com a convicção de que o Moro é um bandido, de que o Deltan é o bandido. Então, é uma inversão de valores que chega a dar, sabe, urticária, chega a dar nojo, porque é uma inversão absoluta de valores. Essas pessoas foram condenadas já. O Lula foi condenado, aliás, é bom que se diga, o Lula foi condenado. A sua condenação foi corroborada nas três instâncias, tá? Então, assim, ele não foi condenado por parcialidade, ele foi condenado por provas que estão nos autos, né? Que estão nos autos. E aliás, desculpa, né? Se vai absolver o Lula, vai anular o processo do triplex, então, vai anular a condenação dele e o processo do triplex, tem que anular a absolvição também do Lula, porque o Moro absolveu o Lula. No caso lá do acervo, vocês vão lembrar, do roubo do acervo da presidência. O Ministério Público queria condená-lo e o Moro absolveu. E quando você vê a conduta, é justamente isso. Muitas vezes pedidos negados, críticas. A própria publicação do Intercept, né, tem lá. O Moro critica duramente uma ação lá que o Deltan, a Força Tarefa, estava recorrendo de condenações de sentenças que tinham sido obtidas por meio de
colaboração premiada, e o Moro falou assim, isso aqui está obscuro, vocês estão recorrendo disso, isso aqui é uma decisão absolutamente insólita que não tem nada a ver, e meteu o cacete, sentou o cacete no trabalho do Ministério Público. Então onde está o conluio? Né? O juiz está atuando de forma independente, isso está muito claro até agora. Mas enfim, aí tá lá, o pessoal já se organizou, já estão querendo CPI da Lava Jato, né? Pelo menos tem a parte dos deputados também querendo a CPI contra, CPI para investigar os hackers, né? Essas invasões. Você tem já toda uma, né? CNMP abrindo processo, mais um processo contra o Deltan. E o Moro tendo de se explicar, porque não adianta mais, ele não é mais juiz, o CNJ até encerrou aquele processo que tinha contra ele. Mas gente está pedindo, OAB pedindo o afastamento dele do cargo, né? Editorial de jornal pedindo o afastamento do ministro do cargo. Por que será? Né? Por que será? O ministro, só porque ele está querendo moralizar, tem um pacote anticrime para ser aprovado, só porque ele é um dos pilares do governo Bolsonaro? Não, não é só, é por tudo isso. É por tudo isso. Essa gente sabe que o governo está apoiado em dois pilares, no Guedes e no Moro. Não conseguiram atingir de um lado, estão tentando atingir em cima, estão tentando atingir um dos pilares. Então essa é a brincadeira. Então você já teve, pelo menos os bons estão se manifestando, né? E os de sempre, né? O próprio general Vilas Boas foi ao Twitter manifestar a preocupação dele em relação a isso tudo, em relação a esses crimes que estão sendo cometidos. O deputado José Medeiros foi até além. Ele pediu a PGR e a Polícia Federal a investigação por provável venda de mandato, gente, olha só. Venda de mandato do Jean Willis para o Davi Miranda, que é o deputado que assumiu no lugar do Jean Willis, né, do PSOL, que assumiu, que o Jean Willis disse que estava sendo ameaçado, foi embora, renunciou, não assumiu o mandato, e o Davi Miranda assumiu. O Davi Miranda é o companheiro do Glenn Greenwald, que é o dono do Intercept. Né? Então, o José Medeiros apresentou esse ofício à PGR e à Polícia Federal, justamente fazendo acusações graves aí. Ele acha que é preciso apurar, porque ele acha que não há coincidência, que as coisas estão vinculadas, que há um objetivo político claro de um grupo político, né, vinculado aí à esquerda, ao PT, o próprio PSOL, que é vinculado ao PT, tem os mesmos interesses, e inclusive aí ameaçaram obstruir tudo e tal, estão perdendo. E ele pede justamente essa investigação também, se há transferências de dinheiro, né, desses, do Glenn ou do Davi Miranda para o Jean Willis, porque o Jean Willis foi morar fora do país, ninguém sabe como ele está se mantendo lá. E aí ele fala, o Medeiros, isso tudo está no ofício do Medeiros, tá? Não sou eu que estou dizendo não, isso está no ofício dele, a gente publicou, já protocolou lá na PGR e na Polícia Federal. Ele fala justamente que o que se tem é uma ameaça à soberania nacional, um ataque cibernético, né, muito provavelmente patrocinado por agentes estrangeiros. Então, espionagem internacional, a gente está vivendo um mundo novo, né? Um mundo novo. Realmente muita coisa ruim, mas efetivamente, gente, é o seguinte: a opinião pública está toda com o ex-juiz, com o ministro. O presidente já declarou apoio a ele ontem e hoje participou de eventos públicos ao lado do Moro. Essas iniciativas políticas no Congresso, elas tendem a dar em nada, porque é minoria, né? A oposição é minoria, a menos que o Centrão se associe, né, aos partidos de esquerda. E aí, mais uma vez, qual será o papel do Rodrigo Maia, do Davi Alcolumbre nessa situação, nessa história, e dos líderes, né, das lideranças aí do Centrão, dos partidos do Centrão, PP, PR, PL, né, e afins, vocês conhecem bem, PMDB e todos eles. Então, olha, realmente é uma
uma brincadeira de mau gosto. É preciso muita atenção ao que está acontecendo, muita união e muita serenidade por parte de todos. Eu acho até que quem saiu aí esbaforido para tentar endossar essas versões precisa colocar o pé no chão e entender que existe uma manipulação desse processo, né? Uma manipulação com um objetivo claro, que é obter por meios ilícitos uma vitória jurídica e política. Não cabe esse tipo de coisa. Não há absolutamente nenhuma possibilidade de que isso possa prosperar diante, né, desses fatos e de uma sociedade cada vez mais consciente do que ela quer, do que ela precisa e de onde ela quer chegar, né? Hoje pode fazer pergunta para qualquer um. O brasileiro pode até não saber ali o detalhe jurídico do negócio, mas olha, você apoia a Lava Jato? Apoia. Você apoia a prisão desses corruptos todos aí? Apoia. Você quer limpar o país? Quer. Você quer pagar menos impostos? Quer. Você quer emprego? Quer. Então, assim, gente, é muito simples, né? Você teve um sistema corrupto que foi duramente atacado, né? E mais boa parte desse sistema ainda sobrevive e ele tenta se regenerar, né? Como tantas vezes eu comentei aqui. E aí a única coisa que se pode fazer é lutar para evitar que isso aconteça, né? E que essas investigações possam chegar a termo rapidamente, né? Para se chegar aí, eu bati aqui sem querer, né? Para se chegar aos responsáveis por esses ataques, né? É isso aí, voltamos amanhã. Obrigado pela audiência. Tchau.